Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos e agora juntos estudaremos 2 Timóteo capítulo 4. Agradeço o carinho da sua audiência, Deus lhe abençoe. Agradeço a direção da igreja, agradeço a confiança de nossa pastora Loide Ramos. E vamos juntos agora para 2 Timóteo capítulo 4. Se nós pararmos e pensarmos, aqui estão as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele tinha certeza que o céu estava próximo, absolutamente próximo. Essa certeza é tão grande que ele nos versículos exatamente de número 6, 7 e 8, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha partida está próximo. Aí ele resume sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí, o pedido pessoal a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, vem e vem logo. Amados irmãos, Paulo sabia o que estava falando. Paulo tinha certeza de que as portas do paraíso se abriam agora para ele. E a qualquer segundo, a qualquer momento, o Império Romano seria nada mais, nada menos do que simplesmente um instrumento que Deus usaria para findar o ministério do seu servo aqui na terra e fazê-lo entrar glorioso, porque uma coroa eterna de justiça o aguardava. Fora o grande galardão. E ele, fazendo um balanço de sua vida, ele simplesmente diz: fiz tudo e absolutamente tudo o que Deus me mandou fazer. Combati o bom combate, acabei a carreira e, o mais importante, guardei a fé. Aqui estão as últimas palavras, irmãos, de um homem e de um homem que serviu a Deus. Sejamos francos, as últimas palavras de um homem ou de uma mulher são muito importantes. São como uma janela que nos ajuda simplesmente a ver o que há em seu coração, ou como uma medida que nos ajuda a avaliar sua vida. Nesse capítulo, então, amados, temos as últimas palavras de ninguém mais, ninguém menos que o maior de todos os apóstolos de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Assim, é interessante que, ao nos aproximarmos deste capítulo, ao analisarmos o fim da vida de Paulo, simplesmente, possamos ouvir a voz daquele que, amando seu filho, fala o que há de mais importante no seu coração. Eu creio perfeitamente que, se nós pudéssemos saber o dia exato de nossa partida, nós simplesmente falaríamos a quem amamos tudo aquilo que fizemos e acertamos, tudo aquilo que errando, quebramos a cara e tudo aquilo que poderia trazer esperança. O maior tesouro que nós podemos deixar para nossos filhos, tanto filhos materiais, físicos, humanos, quanto para os nossos filhos espirituais, filhos na fé, é incrível simplesmente deixar a eles a grande instrução quanto à vida. Lógico que não sabemos quando o Senhor vem nos buscar.
Isso é um dia que o próprio Deus Pai reservou para ele. É incrível como Deus tem todos os nossos dias escritos no seu livro. E um dia chegará em que a terra não mais nos deterá, irmãos. Iremos ao paraíso, ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos apresentará ao Pai e viveremos em felicidade eterna. Aí sim, aí aquilo que o olho não viu, que não subiu ao conhecimento, à mente, o que não desceu ao coração, aquilo que nos é inacessível hoje, será realidade. Todas as bênçãos e gloriosas graças que Deus tem para nós. Então, se aproximar de 2 Coríntios capítulo 4 é se aproximar daquilo que Paulo tinha mais profundo no seu coração. A instrução foi para o seu filho Timóteo. E louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo é que estava guiando Paulo nas últimas palavras para simplesmente a igreja inteira ser instruída. A igreja inteira ser instruída. Bem, a primeira preocupação de Paulo com seu filho Timóteo e, por consequência, com todos os filhos espirituais que ainda viriam, porque, irmãos, de certa forma, nós somos, entre aspas, espiritualmente, filhos espirituais de Paulo. Paulo até hoje tem juros e correção monetária, entre aspas, obviamente, de todo o investimento que ele fez na vida dele, no seu ministério, porque até hoje, Paulo gera filhos por intermédio de homens e mulheres que conheceram a sua palavra através dele. Nós temos muito a agradecer a Paulo. Temos muito a agradecer a Timóteo, porque, ao que parece, Timóteo, depois desta carta, ele desperta o dom de Deus que havia nele, ele se envolve com o ministério, ele cuida de todas as igrejas que Paulo deixa para que ele cuide, e ele simplesmente se torna um dos grandes homens do Evangelho. Um dos grandes homens do Evangelho, fazendo com que a igreja continue naquele momento tão drástico e difícil que realmente fora aquele momento terrível das grandes perseguições. Porque quando Paulo morre, você está na primeira das 10 perseguições que se tem com o Império Romano, essa máquina mortífera, agora voltando os seus agrilhões, os seus terríveis soldados, as suas terríveis armadas, as suas grandes esquadras, tudo, absolutamente tudo voltado para a morte agora do cristianismo, e durante 10 grandes momentos de perseguição, a igreja foi agonizantemente martirizada. Mas é como Tertuliano dizia, o sangue de cada mártir que desce ao chão é semente, louvado seja o nome do Senhor, é semente, dali brotam novos e novos cristãos. Amados irmãos, então Timóteo é um grande homem. Ao que vemos, Timóteo levanta-se, Timóteo perde o medo, Timóteo retira para trás de si toda a vergonha que estava com aquela situação em que Paulo estava, e Timóteo se levanta. O texto não deixa claro, mas quando a carta chega a Timóteo, que Timóteo lê, Timóteo se apressa e vem e faz como está no versículo 9. Vai estar com Paulo nos seus últimos dias. Eu creio que Timóteo esteve com Paulo. A Bíblia não diz. E creio por uma razão simples. A palavra de Deus diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Veja que aqui, Paulo não tem mais desejo nenhum de sair. Veja que aqui, Paulo não tem mais nenhum desejo de simplesmente estar livre pregando o Evangelho.
Paulo sabia que ia morrer. Paulo sabia que era o plano de Deus agora a sua morte e que o evangelho seria continuado por seus filhos na fé. Não só Timóteo, mas também Tito e vários outros cujo nome de forma maravilhosa você os tem inclusive em Romanos capítulo 16. Ele tinha filhos e filhas na fé muito importantes. E agora, Paulo tinha um desejo. Vem ter comigo depressa. É aquela velha história, olha, eu quero você aqui do meu lado. Vem para cá. E o que interessante se torna é que ele não queria somente Timóteo. Ele queria também Marcos. Sim, Marcos. O menino que foi objeto de briga entre ele e o seu amado irmão Barnabé, Marcos, parente de Barnabé, ele no versículo 11 diz, só Lucas está comigo. Olha, toma Marcos, traze-o contigo, porque me é útil, muito útil para o ministério. Deleita-te no Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Eu creio sim que Paulo beija Timóteo pela última vez e o instrui. Eu creio que Paulo abraça e sente o peito caloroso de João Marcos e o abraça. E talvez nesse momento tenha pedido desculpas, tenha abraçado o menino, porque você se lembra da briga terrível que houve simplesmente entre Barnabé e literalmente, além de Barnabé, envolvendo o querido João Marcos. Na primeira viagem, João Marcos volta no início da viagem, trazendo um grande prejuízo para Paulo. Se você se recorda de Atos 13, assim diz Atos 13, que o Senhor tinha separado Paulo e Barnabé para uma grande obra. E simplesmente a igreja em Antioquia, ali na Síria, coloca sob Paulo a mão e abençoa Paulo. E coloca a mão em Barnabé e abençoa Barnabé. E esses dois grandes homens de Deus, eles escutam da parte do Senhor, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. E o versículo 4 de Atos 13 diz, e assim, enviados estes pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para o Chipre. E aí eles chegam a Salamina, anunciam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. E atravessando a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso, chamado Bar-Jesus. E simplesmente uma grande confusão ocorreu ali, e simplesmente Paulo diz a esse homem e Elimas, e simplesmente a confusão aumenta. Paulo expulsa o demônio e no versículo 10 diz, filho do diabo, para Elimas, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis agora contra ti a mão do Senhor. Fica cego. E o homem ficou cego. E aí o procônsul, olhando, creu e ficou maravilhado da doutrina. E aí foram para Pafos. E aí quando chega em Pafos, eles se caminham para Perge, da Panfilha, e João se apartou deles e voltou para Jerusalém. João se apartou deles e voltou para Jerusalém. Meu Deus do céu.
O prejuízo foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que depois que Paulo e Barnabé terminam a primeira grande viagem, eles simplesmente vão para a segunda grande viagem. E aí tem uma conversa muito interessante entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem, Barnabé chega para Paulo e simplesmente diz: olha, Paulo, nessa nossa segunda viagem, adivinha quem quer ir conosco? E Paulo fale, meu amado Barnabé. Tudo começando muito bonito, né? O diálogo. Olha, Paulo, vai conosco o meu querido parente, ou seja, João Marcos. João Marcos. Aí, segundo Atos 15, 38, não parecia razoável a Paulo que se tomasse aquele que simplesmente tinha se afastado deles desde a Panfilha. E o versículo 39 diz que a coisa ficou feia entre os dois grandes amigos. Entre os dois grandes amigos. E houve tal contenda entre eles que se apartaram um do outro. De tal forma que nunca mais andaram juntos. Barnabé, levando consigo Marcos, foi para o Chipre. Paulo escolheu Silas e foi para Sicília. Amados irmãos, eu posso imaginar neste capítulo aquilo que não está escrito. Eu posso imaginar a radicalidade do apóstolo Paulo. Eu posso imaginar a radicalidade e o tom absolutamente terrível das palavras dirigidas de Paulo para Barnabé. De Paulo para Barnabé. Se Paulo fosse brasileiro, ele já teria olhado para Barnabé e teria dito, após saber que João Marcos queria ir, Paulo teria dito: tá de brincadeira, né, meu amigo? Tá de brincadeira. E o que Paulo diz para Barnabé é tão impublicável. O que Barnabé disse para Paulo é tão impublicável por causa desse menino que nunca mais eles andaram juntos. E olha que Barnabé foi aquele que recebeu Paulo quando ninguém queria receber, que introduziu Paulo no meio dos apóstolos quando todo mundo estava com um pé atrás dele, que andou com Paulo, que amava Paulo, que encorajava Paulo, que simplesmente foi o primeiro grande padrão de homem na fé para Paulo, e agora os dois, por causa de João Marcos, não poderiam mais andar juntos. Amados irmãos, creiam. Eu fico a imaginar como ficou o coração deste menino ao talvez ter ouvido tudo que Paulo falou. Absolutamente tudo que Paulo falou. Você já foi desprezado alguma vez? Você já passou pela experiência do desprezo? Você já passou pela experiência da humilhação? Alguém alguma vez lhe disse algumas verdades só que num tom que não precisava ser dito? Alguém alguma vez lhe falou alguns fatos, mas numa ênfase que não precisava ter sido dito daquela forma? Você já passou por isso? Então você sabe quão doloroso ficou o coração deste menino chamado João Marcos, quando provavelmente, a Bíblia não diz isso, ouviu o que Paulo falou dele a Barnabé, e que foi tão impublicável que não está na palavra de Deus. Mas Paulo agora está muitos anos depois, de 30 a 40 anos depois desse acontecimento, e Paulo sabe que está morrendo. E Paulo sabe que não pode morrer sem antes construir pontes aonde ele mesmo cavou abismos. Oh, amados irmãos, eu sei que neste momento o Espírito Santo fala a muitos corações. Oh, meus amados irmãos,
Quantos abismos nós cavamos com as próprias mãos. Quanta gente a gente não pode falar, olhar, ver, discernir, caminhar. Será que é necessário chegar ao último momento de vida para que você se reconcilie e para que você diga, olha, me traz correndo Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Deus, sim, Deus deu a Paulo esta chance. Não está escrito na Bíblia, mas eu creio, Deus deu a Paulo essa chance de abraçar o menino que agora não era mais um menino, era um homem feito. De abraçar aquele homem, de beijar, e talvez ali naquele calabouço horrível da prisão marmetina, se reconciliarem e terem, talvez no máximo num aperto de mãos, eu não sei como era o acesso àquele local fétido e horrível, mas eu creio que Marcos foi, e Paulo teve a chance da reconciliação. Ou seja, nas últimas palavras de o grande apóstolo, Paulo queria ter do lado dele, o filho mais amado que ele tinha, que era seu amado Timóteo, e o problema mais sério que ele teve na vida, que era o amado Marcos. Sim, nunca é tarde para a reconciliação. Creia, você que está me ouvindo, nunca é tarde para pedir perdão. Se você vai ser perdoado ou não é outra história, mas nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para se reconciliar. Nunca é tarde para dizer, traz um menino. O menino, sim, aquele que eu magoei e que eu quero agora a reconciliação. Ou seja, a primeira das preciosas lições de Paulo aqui nas suas últimas palavras é exatamente isso. Antes da sua morte, meu irmão, se cerque daqueles que verdadeiramente te amam. A solidão não é o melhor caminho. Vá para perto de quem te ama. Fique perto de quem te ama. E procure também aqueles a quem o seu coração, sua língua, sua fala ofendeu. E procura ter com eles, e procura a reconciliação. Se será possível ou não, é outra história. Pelo menos procura a reconciliação. Ou seja, mantenha a ponte que você já criou com seus melhores amigos e destrói os abismos construindo pontes com aqueles que poderiam estar ao seu lado e você os magoou. Um grande abraço. O capítulo 4 só está terminando. Há muita coisa de Deus aqui para o nosso coração. A paz do Senhor e até amanhã.